Gente, na semana passada, a morte de uma criança em Pernambuco, por causa de um desafio de internet, trouxe um alerta para os pais sobre os riscos, que os filhos correm nessa terra de ninguém, que são as redes sociais. A gente vai mostrar essa matéria e já a gente conversa com o advogado sobre este assunto. E é claro que você de casa pode mandar a sua participação também. Uma matéria muito triste, mas que fica aí o alerta. Olha só. Uma competição para ver quem inala a maior quantidade de aerosol e por mais tempo. Em Pernambuco, Brenda, de 11 anos, foi internada em parada cardiorrespiratória e não resistiu. A suspeita da morte é inalação de desodorante. Esses gases, os mais comuns são o propano, o butano, e eles quando inalados em grande quantidade, eles substituem o oxigênio. Então a gente não consegue o oxigênio que a gente precisa. Desafios assim se multiplicam na internet. Há anos, no chamado Desafio Benadryl, a ideia é tomar altas doses de um antialérgico e filmar os efeitos da superdosagem. Em outro, o jogo é fumar um cotonete. Quem participa ignora os sérios riscos respiratórios. A lista é grande. Colar a boca com super bonder, sufocar até desmaiar. O objetivo é o mesmo, levar o corpo ao limite, filmar e exibir. E tudo isso chega facilmente às mãos das crianças e adolescentes, principalmente por meio das redes sociais. Aqui, olha, nos celulares e tablets. Um acesso que acontece cada vez mais cedo e se torna um enorme desafio para as famílias. Os olhos atentos à tela são do Felipe, de 9 anos. A preocupação com o que acontece ali é da mãe, Rafaela. Eu tô vendo ele aqui, ele tá num joguinho inocente, né? Mas se ele virar a tela, pode aparecer uma coisa mais perigosa que ele pode se deixar levar. A gente fala sobre o tema e orienta, mas assim, dá muito medo, né? Com certeza dá medo, gente. Eu não tenho filho, mas tenho sobrinhos, E me preocupa e me pergunto sobre essa terra de ninguém. Por isso a gente trouxe aqui o advogado Fernando Pérez, que vai bater esse papo junto com a gente. Enquanto a matéria passava, a gente ficava aqui, doutor, falando, como é difícil esse controle, só que também as redes sociais é muito aberta, muita liberdade, Boa tarde. Muito boa tarde. É um privilégio estar aqui discutir um assunto que é tão importante para todos nós, E ainda tudo isso assusta demais, Como a mãe falou, às vezes a criança ali, adolescente, ela tem um celular na mão e a gente acha que está assistindo ali um desenho, um vídeo inofensivo, mas muitas vezes a própria internet, muitas vezes as redes sociais acabam sugerindo conteúdos que são prejudiciais, e esses conteúdos levam a outras atitudes e muitas vezes a gente não tem controle. A gente tinha o costume de saber com quem nós saímos, Antigamente, quem eram os nossos amigos e quem são os amigos virtuais. Quais são os grupos, as páginas, o que as crianças e adolescentes estão vendo, tendo acesso na internet. Então, tudo isso é muito preocupante e nós estamos numa situação, querendo assustar de fato, falando isso, uma situação assim, caótica. Nós temos que tomar muito cuidado e não podemos deixar crianças e adolescentes desassistidos no uso da internet. Até porque, igual aquela mãe falou, tá ali vendo o joguinho até então, tá tranquilo e tal, mas o problema é a hora que acaba esse jogo, que daí aparece, coisas erradas, coisas que não são educativas e até mesmo esses desafios que faz com que, em busca do alcance de visualizações, dessa necessidade da fama, faz com que as crianças e adolescentes embarcam, nessa linha aí de brincadeiras. Mesmo aquele joguinho que parece inofensivo, você tem adultos ou outras crianças e adolescentes com o propósito de causar algum tipo de mal para outras crianças e adolescentes também, se fazendo ali de personagem, entrando em contato, conversando, muitas vezes levando para outros ambientes mais agressivos, e nesses ambientes ocorre que a gente está vendo uma criança, E uma criança ou adolescente não tem o discernimento que um adulto tem, e muitas vezes acaba participando dessas atividades achando que vai obter algum tipo de reconhecimento, de uma forma, entre aspas, assim, inocente, não sabendo o que está fazendo, mas quem propõe isso faz de forma agressiva. E não são só crianças e adolescentes que fazem isso, adultos também, às vezes se passando por crianças e adolescentes, com o propósito nítido de causar mal. Em certo, um caso que chamou bastante atenção, onde uma criança, uma menina perdeu a vida, a mãe após isso foi entrar nas redes sociais e conseguiu encontrar quem era o indutor, quem induzia tudo
isso. E essa pessoa, um adolescente criminoso, perguntou assim: você ainda está viva? Achando que estava conversando com a criança. Então, assim, fazem isso sem temor, sem medo. Por isso que é uma responsabilidade muito grande dos pais, dos responsáveis, da família, da escola, em educar e falar sobre as consequências disso. Não acreditar em tudo que tem na internet e que as crianças tenham a liberdade de contar, de perguntar, porque muitas vezes esses criminosos ameaçam a criança, falando: olha, se você falar isso para alguém, se você contar isso para alguém, eu vou maltratar a sua família, isso vai acontecer, aquilo vai acontecer, e acaba se tornando uma confusão muito grande. O que pode acontecer, por exemplo, no caso dessa mãe que soube quem era adolescente, né? Tem lá, consegue rastrear. O que acontece? Quais são as consequências para essa pessoa que está do outro lado da tela, causando todo esse transtorno na vida desse adolescente, dessa criança? É muito importante que os pais eles tenham acesso a essa liberdade de conversa com os filhos, para que, caso aconteça algo, o menor sinal de alguma coisa diferente, uma conversa diferente, qualquer tipo de ameaça, os filhos possam falar com os pais, que devem procurar imediatamente o auxílio da polícia, né, para buscar as orientações necessárias para fazer essa investigação. Se for um adulto, ele pode ser responsabilizado em uma série de crimes diferentes, crimes inclusive previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, alguns deles que são extremamente graves e que vão gerar detenção à prisão dele. E se for uma criança ou adolescente, eles não receberão as mesmas penas, né, de um adulto, mas penas equivalentes com medidas socioeducativas. Mas é extremamente importante essa educação nesse sentido. E quem faz isso, saber que tem consequência. A internet não é um mundo sem leis, não é uma terra de impunidade, e essa responsabilização é extremamente importante para criar uma conscientização sobre os perigos e também as consequências de se fazer tudo isso. As consequências estão mais drásticas mesmo? A questão de você conseguir, né, punir essas pessoas? Como que está essa questão dentro dessa terra que a gente fala que não é de ninguém? Porque a gente sabe que as regras, as leis são novas, né? Tudo muito novo. Então, como que as pessoas podem se precaver, tem esse respaldo, né, diante da lei? A legislação brasileira, ela consegue proteger bem as vítimas de crimes cibernéticos em casos como esses. Porém, há 2 ou 3 problemas que acabam dificultando bastante. O primeiro, a identificação do criminoso, se ele faz alguma forma de burlar essa identificação, mas não é infalível. Além disso, a forma a responsabilização em relação às redes sociais, ou seja, as redes sociais, algumas delas acabam sendo muito permissivas, acabam permitindo que determinados vídeos sejam induzidos, indicados ou permitidos para crianças e adolescentes no mundo onde não se tem controle de quem é criança e de quem é adulto, né? E a quantidade de crimes é extremamente alta. Hoje, a polícia é extremamente competente, tem conhecimento, tem feito diversas operações, inclusive essa semana, atrás de criminosos que induziram crianças à automutilação, ao suicídio. Porém, a quantidade de crimes, e muitas vezes crimes com atores, com criminosos vindo de outros países, é extremamente alta. Então, mesmo que nós tenhamos uma lei que proteja a todos nós, a quantidade de crimes é extremamente alta. E hoje há uma discussão no Congresso sobre a responsabilidade, até onde que as redes sociais devem ou não ser responsabilizadas nesse tipo de situação. Em outros países, como nos Estados Unidos, a lei é muito mais firme nesse ponto. Eles pagam multas, são impedidos de liberar determinadas funções para crianças, enquanto aqui a gente está patinando um pouco. Então, responsabilizar as redes sociais por aquilo que elas têm controle e também aumentar a conscientização dentro de casa, dentro da família, dentro das escolas, é uma medida não só urgente, mas essencial para que tenhamos um mínimo de proteção para as crianças e adolescentes no nosso futuro. Você estava falando aqui, eu pensei, ele é advogado, ele não é psicólogo, né? Mas é a parte onde entra, né, aquele papel da família, de realmente trazer o filho para perto de si, de conversar, de expor essa situação, de não poupar a criança de ver esse tipo de informação. Olha só o que está acontecendo, de mostrar a realidade, porque uma hora ou outra não vai ficar sabendo, né? E de repente até quer entrar nessa brincadeira besta. Então é importante esse papel da família mesmo, é o resgate familiar, onde
traz, né, a conversa, o diálogo, e você é advogada, eu sei, mas aqui a gente acaba até entrando um pouco na questão psicológica, né, de afeto de família, né? A lei pode proteger, a justiça pode responsabilizar, mas evitar que isso aconteça é a educação dentro dos pais, dos responsáveis, da família. Porque muitas vezes chamar para um ambiente mais agressivo como esse vem por meio de um convite de um amiguinho, um amigo da escola, um conhecido, que também está ludibriado por alguma situação. Por isso, tudo isso começa dentro da base da educação, da cultura de educação digital da criança e do adolescente. Até a questão da violência dentro das redes sociais, né? Acho que a gente consegue ampliar muito o leque, falando da questão do bullying, que até então, na nossa época, né, doutor? Imagino que a gente nem sabia, era só uma tiração, uma zoação, né? Não tinha aquela coisa maldosa. Mas hoje a gente vê aí o bullying trazendo consequências gravíssimas, como morte, como o ódio, né? E trazendo aí discussões tão importantes como essa que a gente está fazendo aqui agora. Às vezes porque quando acontecia num ambiente, não é porque era mais ou menos grave, né? Mas acontecia ali no ambiente escolar, por exemplo, às vezes ficava ali. Não quer dizer que não impactava na criança, mas hoje muitas vezes vai para uma rede social, vai para um grupo de WhatsApp. Então, muitas crianças e adolescentes não souberam lidar com bullying dentro da escola ou fora da escola, no ambiente digital, fora no ambiente, e tiraram as próprias vidas. A gente acha que é uma brincadeira, que nós soubemos lidar com isso lá de uma maneira ou de outra, mas a amplitude com que a internet, as redes sociais, os aplicativos permitem com que isso aconteça, faz com que elas não estejam preparadas. Então, por isso que a gente fala de família, fala de escola, porque evitar que aconteça, às vezes é muito difícil, mas saber como procurar ajuda, saber como orientar, saber quais são as responsabilidades é extremamente importante, porque quando você salva uma criança, você salva uma vida toda, né? Você tem uma história toda pela frente com aquela criança que vai formar uma outra família, que vai educar outras pessoas. Então, isso acontecendo com crianças, adolescentes, assim como acontece com adultos também, os mesmos tipos de situações, é algo extremamente importante. E sendo alarmante mesmo, nós estamos num momento muito delicado. Muito. Nós não podemos mais perder o controle em relação a isso. Mas a educação, ela começa próxima. Começa na tia que vai lá dar uma dica, uma instrução, que também acompanha os sobrinhos, os pais, nós acompanhamos nossos amigos, e nós precisamos estar em constante alerta, né? Porque isso acontece muitas vezes com pessoas que nós não sabíamos, nós não sentíamos, parecia que estava tudo certo, e de repente acontece um caso como esse que foi mostrado na matéria, muitos casos que foram mostrados, né? E a gente só fica sabendo, infelizmente, depois. Então, essa conversa é extremamente importante, aliada à justiça, a leis e a medidas mais impositivas, as plataformas, as redes sociais, aplicativos. Tem que ser um conjunto, porque só uma força só vindo de um lado só, talvez a gente não consiga fazer. Por isso que tem que ser todo mundo junto. Quero agradecer, viu, doutora, a sua participação, trazendo, né, gente, esse alerta para os pais que fiquem aí de olho, né? Eu sei que o celular é tão prático no momento que você quer relaxar ali, tanta coisa na correria do dia a dia, e realmente o celular é um atrativo, é uma tecnologia, é algo que está, né, faz parte da nossa realidade, só que cabe a nós, né, orientarmos e ajudar essas crianças a se desenvolverem sadio, bem informadas, né, de um modo sadio. Muito obrigada, viu, doutor, por ceder o seu espaço. Hoje é feriado, sei que estaria de descanso, né? Mas veio aqui debater esse tema tão importante com a gente. Para todos nós. Obrigada, viu? Até uma próxima.